Não, você não é importante. Esses dias eu estava me lembrando que eu tinha uma conta do Acervo Paralelo no TikTok. Daí eu pensei, vou dar uma olhada para ver como está lá. Quando eu coloquei meu usuário e senha, eu descubro que fui banido. Resolvi ver o meu e-mail para ver o motivo e adivinha só, não me enviaram e-mail. Como uma pessoa civilizada, eu resolvi contestar. E para minha surpresa, o servidor estava indisponível. Então quer dizer que vocês me expulsam e não querem me dizer o porquê e convenientemente quando eu vou contestar, o sistema tá fora do ar. Eu fiquei indignado e pesquisando, descobri que este acontecimento é mais comum do que eu pensava. Mas por quê? Ou melhor, como? Como um sistema realiza um banimento, não o justifica e ainda inviabiliza os recursos para questionar esse banimento? Eu sinceramente me senti dentro de um conto de Kafka. E justamente é isso que eu gostaria de falar hoje. Pois hoje, viajante, vamos falar sobre o reconhecimento facial, o ECA digital e Franz Kafka. Não é de hoje que existem leis para proteger determinado grupo da sociedade, mas o que acontece quando aquilo que supostamente era para te proteger extrapola a tal nível que ao invés de te libertar, te oprime? Franz Kafka imaginou um estado autoritário tão grande e ineficiente que a simples ideia de um crime passa por uma série de etapas labirínticas que faz com que nem o réu e muito menos o júri saibam o motivo do julgamento. Eu estou falando de O Processo. Um belo dia, Joseph K., um bancário bem-sucedido, é surpreendido por dois homens em seu quarto. Pois é, já começa estranho e essa não é nem a pior parte da história. Os dois homens são responsáveis por levar a notícia que K está preso. O motivo, nem eles sabem. E a prisão não acontece. Quero dizer, ele está preso, mas pode continuar livre. É tipo o gato de Schrödinger. Ele tá livre e preso ao mesmo tempo. K descobre que precisa se defender de um crime que não sabe qual e tem que viver a vida dele normalmente, mas sempre lembrando que a qualquer momento pode ter sua condenação completada. Parece absurdo, mas a realidade é pior ainda. Eu não preciso extrapolar essa narrativa para comparar com a nossa realidade, já que em diversos contextos o nosso mundo consegue ser mais absurdo do que qualquer obra escrita por Kafka. E é exatamente nesse impasse que estamos hoje. Conseguiram fazer uma lei para proteger as crianças que abre brechas para diversos outros problemas que afetam inclusive as crianças. Vamos pegar, por exemplo, a biometria, igual essa que você passa raiva no Gov. Quando você for solicitado para fazer ela por uma empresa que garante que seus dados não serão usados em outro contexto, ou então que seus dados não serão vazados. Ah, mas Sumário, tem lei para proteger meus dados. A gente está falando do mesmo país que teve um vazamento de mais de 200 milhões de pessoas em 2021. Tinha gente que já estava morta no meio do vazamento. E o que dizer dos jogadores profissionais que são menores de idade, seja no futebol, jogos da Rockstar ou até no LoLzinho. Esse último até foi bom o que fizeram, mas a questão é, esses jogadores não podem mais representar o Brasil em campeonatos e tem a sua carreira afetada por isso se a empresa não conseguir aplicar as diretrizes do ECA digital. E podemos falar também dos sistemas baseados em Linux que foram voluntariamente bloqueados aqui no país por não serem capazes de implementar as novas exigências. Mas afinal, o que é esse ECA digital, apelidado de Lei Felca, e o que ele muda na prática? O ECA digital é basicamente uma extensão do Estatuto da Criança e do Adolescente para o ambiente online. A ideia central é: plataformas digitais precisam verificar a idade dos seus usuários e proteger menores do conteúdo inadequado. Bonito no papel, mas um pesadelo na prática. O problema começa quando você pergunta como uma plataforma verifica que você tem mais de 18 anos. A resposta, até agora, é biometria, reconhecimento facial. Os seus dados biométricos entregues a uma empresa privada ou ao Estado, uma condição para acessar o conteúdo na internet. Você percebe que o buraco é mais embaixo? É claro que é importante regulamentar o acesso às crianças em ambientes digitais, mas a que custo?
Publicado em 1949 pelo britânico George Orwell, o livro 1984 mostra uma distopia totalitarista, onde o Estado assume o controle de todos os aspectos da sociedade e também da individualidade de cada um. Para isso, a imagem do grande irmão é proeminente. Essa figura de um homem onipresente e onipotente é ao mesmo tempo quem te vigia e quem te pune, tornando as suas intenções difíceis de definir. Peraí, eu já te vi em algum lugar. Assim como o grande irmão vigia toda uma sociedade, o mecanismo escolhido para determinar quem é ou não menor de idade é uma coleta massiva de dados biométricos de toda a população. Por consequência, isso cria um banco de dados em cada ambiente que é acessado pelo indivíduo. Logo, os dados biométricos ficam dispersos em diversos locais diferentes, facilitando o acesso não autorizado no sistema que seja mais vulnerável. Ou seja, para proteger as crianças dos riscos da internet, estamos construindo a infraestrutura perfeita para os riscos que Orwell descreveu em 1984. O que eu quero dizer com isso é, até onde estamos sendo vigiados pelo nosso bem? Não é tão simples fazer uma lei dessa magnitude e em menos de um ano ela entrar em vigor. No livro Fascismo, um alerta, da diplomata Madeleine Albright, conta a respeito de como ideologias autoritárias se adequaram ao nosso contexto através da polarização, nacionalismo extremo, medo e desprezo por ideias contrárias às nossas. Por fim, a autora adverte sobre líderes e decisões autoritárias sendo eleitas de forma democrática, demonstrando como, na verdade, a democracia é frágil. Voltando para o livro de Orwell, o país onde passa os acontecimentos é chamado de Oceania, e ele é dividido em 3 grupos hierarquizados. O partido interno, no topo da pirâmide, com cerca de 2% da população, é quem possui os privilégios. O partido externo seria a classe média, altamente vigiada e que executa as ordens principais do partido. E a prole, que não é vigiada adequadamente, é ignorada pelo Estado e a maior população do país, vivendo em verdadeira miséria. E qual desses você acha que estamos? Os brasileiros, como qualquer bom patriota, já conseguiram burlar o que foi imposto a eles, seja usando VPN, inteligência artificial e até Skyrim. Sim, o Skyrim nunca nos abandonou. Claramente, o Estado do Tupiniquim não tem capacidade de regular todo mundo que está fazendo a biometria. Isso é feito de forma automática por uma IA, como foi o meu banimento do TikTok. Não, eu não me esqueci de você, TikTok. A sensação que passa é que somos simplesmente largados para cumprir exigências que não serão conferidas por quem pediu e que nem mesmo quem pediu está realmente se importando. Somos a prole de 1984 e não, isso não é um protesto comunista. Assim como o Papai Noel e o financiamento sem entrada, eu não acredito nisso. Isso está de acordo com o que Hannah Arendt nomeou de banalidade do mal. Depois do julgamento de Adolf Eichmann, um dos arquitetos do Holocausto, a ideia é que os grandes sistemas de opressão não precisam de vilões conscientes ou de uma pessoa que os comande. Eles precisam de funcionários que cumprem ordens, de burocratas que processam formulários e de engenheiros que escrevam um código, cada um fazendo apenas a sua parte sem ver o todo. O algoritmo que me baniu do TikTok não é mau. O servidor que ficou indisponível quando tentei recorrer também não é. E o funcionário que configurou o sistema de reconhecimento facial menos ainda. Mas a junção de tudo isso pode ser. E é exatamente isso que Kafka antecipou em O Processo, um sistema que oprime sem precisar de opressores conscientes. A crueldade é sistemática, não pessoal, e é por isso que é muito mais difícil de combater. Acho incrível como conseguem distorcer algo que a princípio tem um objetivo claro e importante, e além disso, executam de maneira questionável e ineficiente, mostrando as diversas brechas e hipocrisias do que está sendo exigido. Por fim, queria dizer que hoje pedem nossa identificação e amanhã o que eles exigirão. Por favor, se gostou, inscreva-se, compartilhe. Lembrando que os livros que eu citei estão na descrição. Adquirindo eles, você estará ajudando o canal. Eu sou o Sumário, guardião deste acervo. Se você quer uma imagem do futuro, imagine uma bota pisando no rosto humano para sempre.